Então, galera, na aula de hoje vamos dar continuidade à evolução dos modelos atômicos, a parte 2. Revisando um pouco da aula passada, né? Na aula passada, vimos a evolução dos modelos atômicos, iniciando pela parte filosófica, o modelo atômico de Dalton, modelo atômico de Thomson, modelo atômico de Rutherford, as partículas fundamentais que formam a matéria e alguns conceitos fundamentais dentro do estudo da atomística de uma forma bem geral, né? Os isótopos, os isóbaros, os isótonos, as partículas fundamentais que compõem o átomo. Basicamente, esse foi o que nós estudamos na aula anterior. Nessa aula de hoje, dentro desse contexto de evolução atômica, reconhecendo as características dos principais modelos e as principais contribuições de cada um dos cientistas, vamos avançar um pouco de forma aonde vamos perceber que a matemática vai estar bem mais inclusa nessas novas teorias, nesses novos incrementos em relação à teoria atômica. À medida que se foi passando o tempo e as pesquisas foram avançando, um outro fenômeno muito importante para a evolução atômica é o estudo da eletricidade e do espectro eletromagnético. Eu já havia comentado em relação à radioatividade, à radiação. Em relação ao espectro eletromagnético, vamos lá, vamos visualizar a imagem. Essa imagem é uma imagem do nosso espectro eletromagnético. Algumas coisas aqui são muito comuns no nosso dia a dia. Exemplo, né? As transmissões da eletricidade, da energia elétrica através dessas redes, ela vai ter aí uma emissão de uma radiação. A radiação ela é bem comum, ela está nessa faixa de uma radiação não ionizante, não é tão prejudicial assim para o nosso organismo. Eu tenho aqui a radiação exposta através do monitor do computador, também é uma radiação que compreende essa faixa onde eu tenho uma radiação não ionizante. Eu tenho as ondas de rádio e micro-ondas. Eu tenho também a radiação do infravermelho, a radiação visível, a luz visível, o espectro luminoso visível, a radiação do ultravioleta, raio-x e raios gamas. Aí a gente observa, né, o comprimento de onda, à medida, né, que eu chego próximo dos raios gama, ele se torna menor. Eu vou ter um menor comprimento de onda quanto mais próximo dos raios gama. Quanto mais próximo dessa radiação eletromagnética produzida pela energia solar e pela energia elétrica, ela tem um maior comprimento de onda. Então, só para que a gente tenha aí esses parâmetros, a radiação eletromagnética emitida através da condução da eletricidade e a emitida aqui pelos raios gama. Eu vou ter essa diferença entre o comprimento de onda. Sempre a gente se baseia, quando está falando de radiação, em comprimento de onda e frequência, né? Quanto menor é o comprimento de onda, maior será a frequência, né? São grandezas inversamente proporcionais. Quanto menor o comprimento de onda, maior é a frequência que vai ser emitida dessa radiação. As radiações não ionizantes e as radiações ionizantes, que são mais prejudicial para o nosso organismo,
né? Eu falei dos íons. Íons são átomos que perdem ou ganham elétron. Então, temos essa ideia da radiação, do espectro eletromagnético, o espectro visível, para que a gente possa estar pegando de novo aí a construção e a evolução dos modelos atômicos dentro do espectro atômico. O modelo de Rutherford-Bohr. Eu tinha, né, colocado para vocês a questão do modelo e as características do átomo de Rutherford, o experimento de Rutherford, as conclusões desse experimento na aula passada, na parte 1. E agora eu tenho o Bohr, que basicamente dentro desses conhecimentos da física clássica, da parte da eletricidade, das leis que compõem aí a eletricidade, com base nessas ideias e na física quântica, Bohr percebeu algumas irregularidades em relação à estrutura e o modelo proposto por Rutherford. Eu vou colocar um exemplo bem comum e característico. Os prótons têm carga positiva, os elétrons têm carga negativa. Então, se tem uma carga elétrica positiva e uma carga elétrica negativa, eu vou ter, segundo as leis que regem a eletricidade, cargas opostas, né, de sinais contrários, elas se atraem. Eu teria aí um colapso nuclear devido a essa atração. Então, ele foi vendo algumas irregularidades no modelo de Rutherford e propôs aí um reajuste com base na teoria quântica, né? O princípio da teoria quântica, digamos que dessa forma. Para o modelo de Bohr, o átomo é descrito como um núcleo pequeno, carregado positivamente, cercado por elétrons em órbitas circulares. Beleza. Para que ele possa estar descrevendo dessa forma, eu vou estar visualizando, dentro da teoria quântica, alguns postulados propostos. Os postulados de Bohr. Primeiro postulado de Bohr. Vamos ver passo a passo. Os elétrons movimentam-se em volta do núcleo do átomo num número inteiro de órbitas circulares e estáveis, que recebe o nome de órbitas estacionárias. As órbitas estacionárias. Essas órbitas estacionárias se referem aí ao primeiro postulado de Bohr. O segundo postulado. O movimento pela mesma órbita estacionária não faz com que o elétron emita e nem absorva radiação eletromagnética. E o terceiro postulado, o movimento do elétron de uma órbita estacionária para outra faz com que ele emita ou absorva uma determinada quantidade de radiação eletromagnética, denominada de quantum de energia. O átomo, segundo o Bohr, ele não vai nem absorver e nem liberar energia de forma espontânea. O elétron ele vai ficar girando na órbita estacionária, nesses níveis de energia, e quando ele recebe energia, quando ele ganha energia, ele vai emitir essa energia, ele vai saltar, ele vai ter o salto para uma órbita mais externa e liberar essa energia na mesma quantidade que recebeu. Basicamente é esse o postulado de Bohr, as proposições do modelo de Bohr. Uma aplicação comum e que aparece muito em questões é esse experimento. Esse experimento é o teste da chama, onde eu vou visualizar o espectro atômico de cada um desses elementos descrito abaixo. O espectro
ele basicamente entra naquela ideia que eu falei no início da radiação, né, eletromagnética, o espectro eletromagnético. A gente vai estar visualizando aqui o espectro atômico, as emissões observadas em cada um dos elementos. O lítio, ele está emitindo aqui uma cor, o estrôncio, o sódio, o cobre e o potássio. Cada um desses elementos está emitindo uma coloração diferente. Por quê? Porque ele está emitindo uma radiação onde a nossa percepção, dentro do espectro visível, a gente consegue detectar essa coloração. Né? Por que nós detectamos essa coloração? Porque cada um dos elementos emite fótons nessa frequência característica. Então, cada um está emitindo numa frequência característica. O cobre, verde. Né? Por que do verde? Ele está emitindo num comprimento de onda e frequência que corresponde no espectro visível ao verde. Cada elemento ele vai emitir. Né? Por quê? Porque eles estão recebendo energia. Esses elétrons da última camada estão saltando para uma camada mais externa. Ele salta para uma camada mais externa e retorna de novo para a sua camada original, né? Para o seu nível original. O que acontece? Quando ele emite, né? Quando ele recebe energia, salta para a camada mais externa e retorna, ele emite a energia, o quanto de energia que foi apresentado lá no modelo de Bohr. Né? Ele está na órbitazinha estacionária, recebeu energia, saltou para uma órbita mais externa. E depois retoma para sua órbita original, liberando energia na forma de fótons, de luz. Então, cada um emite esses fótons, né, dentro desse comprimento de onda e frequência. A gente observa através da nossa percepção dentro desse comprimento de onda que cada um aí está apresentando. Né? Essa ideia ela explica cada um dos elementos químicos, são elementos diferentes. Só em você visualizar as cores diferentes, você sabe que tem átomos diferentes, segundo o modelo de Bohr, que está explicando cada uma dessas colorações. É o salto de uma camada mais externa e ele retorna para mais interna, emitindo nessa faixa. É uma questão muito comum, pessoal, que cai sempre aí em concurso e algumas questões do Enem. Né? O modelo de Bohr está muito relacionado ao teste da chama e aos fogos de artifício. Você visualizou, falou lá dos fogos de artifício que está emitindo energia, você automaticamente associa ao modelo atômico de Bohr, né? Ao postulado de Bohr. A teoria atômica hoje, ela teve essa evolução muito baseado na física, em estudos da física, a física moderna. Quando a gente passou para a parte 2, começamos a estudar o átomo tendo uma visão como, digamos, como referência o estudo do elétron. Né? O modelo de Bohr, a gente viu aí o postulado de Bohr, ele faz referência aos elétrons. Né? A energia do elétron que está lá circulando nas órbitas, salta de uma órbita para outra, faz-se essa referência em razão dos elétrons. Então hoje, com a física moderna, a física quântica, a gente tem uma ideia um pouco que diferente em relação ao átomo do que foi estudado lá na parte 1. E o estudo desse elétron dentro dessas características da física quântica, da matemática, nós trabalhamos aí um átomo, digamos que mais matemático. Então vamos visualizar basicamente o hoje, após esses estudos, o modelo dos orbitais atômicos. Bem, eu vou me basear no elétron, foi o que eu falei para vocês.
todo elétron está em movimento associado a uma onda característica, é o princípio da dualidade. O elétron ele se associa tanto à partícula como também a uma onda característica, o princípio da dualidade. Não é possível calcular a velocidade de um elétron no mesmo instante de tempo, é o princípio da incerteza, né? O princípio de Heisenberg. Quando você vê esse princípio, você associa direto lá à série do Breaking Bad, né? O Heisenberg, então está associado ao princípio da incerteza. Não posso calcular a posição e a velocidade de um elétron no mesmo instante de tempo. É o princípio de Heisenberg, princípio da incerteza. Né? A partir de agora a gente vai entrar na incerteza. A dualidade da matéria e a incerteza. São duas características que vamos estar associando ao átomo. Orbital é a região do espaço ao redor do núcleo onde há a máxima probabilidade de se encontrar um elétron. Então, para mim encontrar um determinado elétron, a primeira coisa que eu vou pensar é no orbital. Né? Vou pensar em encontrar um determinado elétron, eu vou pensar no orbital. É a região onde há a máxima probabilidade de se encontrar um determinado elétron. Essa introdução, né, fazendo referência ao princípio da dualidade, princípio da incerteza e os orbitais, se dá aí as novas ideias relacionadas ao modelo atômico atual, com base nas equações de onda, com base na densidade de probabilidade, né, calculada através dessas equações. Os estados energéticos dos elétrons. Toda a estrutura ela foi visualizada através do estudo dos elétrons. Então, vamos visualizar agora os estados energéticos dos elétrons, com base nesse estudo da física quântica. A gente vê a interdisciplinaridade, física e química, né? A partir de agora também porque a evolução dos modelos atômicos se deve muito aos estudos da física. Primeiro, os níveis energéticos, vamos estar visualizando esses níveis de energia. Os subníveis energéticos, eu tenho no átomo os níveis, as camadas e as subcamadas ou subníveis. Os orbitais, o orbital sendo a região onde há a máxima probabilidade de se encontrar um determinado elétron. Eu vou ter o spin, um outro número quântico que está relacionado a essas propriedades dos elétrons, da matéria. E vamos finalizar com a distribuição eletrônica, um assunto bem comum no primeiro ano do ensino médio. Só para que a gente possa estar aqui, né, avançando, eu coloquei essa legenda para que vocês possam depois ter essa noção, né, de destaque. Os níveis, as camadas em um átomo, né, tipo, retomando o modelo de Rutherford-Bohr, eles propuseram as camadas. Eu tenho aí a camada K, L, M, N, e aí vai aumentando, ampliando o raio atômico. Eu tenho o nível, está aqui em vermelho. O subnível vai ser determinado pela letrinha aqui, no caso eu coloquei o S, que é o primeiro subnível, que nós vamos estar estudando. E a partezinha de cima eu vou estar verificando aonde estão localizadas aí a quantidade de elétrons. Mais à frente vamos retomar isso aqui. Os números quânticos. Cada elétron é determinado por 4 números quânticos. O elétron, um determinado elétron, ele é determinado por 4 números quânticos. Aí o primeiro é o número quântico principal,
ele faz referência, ele está relacionado diretamente à quantidade de energia. O número quântico principal está relacionado aos níveis, né, as camadas K, L, M, N, O, P, Q. Falou em número quântico principal, automaticamente eu estou me referindo aos níveis, né, e as camadas no modelo de Rutherford-Bohr. K, L, M, N, O, P, Q. Falou aí, né? Eu estou me referindo ao número quântico principal. Né? Coloquei aí o exemplo para a gente estar lembrando o núcleo atômico e as camadas K, L, M. Né? À medida que aumenta o número de camadas, aumenta o raio, o tamanho desse átomo. Valores, em termos de valores, são atribuídos camada K, número quântico principal vai ser 1, camada L, o número quântico principal é 2, a M, o número quântico principal é 3, e assim por diante, até a Q, que equivale a 7. Eu tenho 7 camadas, pessoal. Vamos lembrar, não vamos esquecer isso não. São quantas camadas? No átomo tem 7 camadas, o máximo, né? O máximo só são 7 camadas aí, né? Para o que a gente tem hoje, no nosso dia de hoje, os elementos conhecidos na natureza, vamos até a camada 7. Número quântico secundário. Eu tenho os níveis e os subníveis, ou subcamada. Né? O número quântico secundário está associado a essas subcamadas. E aí, ele é relacionado ao momento angular do orbital e vai me dar também a ideia, né, da forma de acordo com o momento, né, o momento angular. Ele também me dá uma ideia da forma desse orbital. Né? Os subníveis. Eu tenho o subnível S, o P, o D e o F. E aí a gente visualiza aqui a forma, né? O subnível S, ele tem esse formato aí esférico. É o mais estudado, é o mais visualizado e é o mais simples. O subnível S. Eu vou visualizar, né, no eixo Y, X e Z, né? Z, X e o Y, de uma forma tridimensional. O S, o P, o D e o F. Eu tenho, né, 4 subníveis dos elementos conhecidos. Dos elementos conhecidos hoje na nossa natureza, que estão lá organizados na tabela periódica. Esses subníveis, eles comportam aí a quantidade de orbital. Cada subnível tem uma capacidade máxima de orbitais. O S, né, o P, o D e o F, eu tenho aí cada um desses subníveis tem uma quantidade máxima de elétrons, consequentemente de orbitais. O subnível S só tem um orbital, comporta 2 elétrons. O P tem 3 orbitais, comporta 6 elétrons. O subnível D, ele tem 5 orbitais, comporta 10 elétrons. E o F serão 7 orbitais e terá 14 elétrons. É a quantidade máxima de elétrons por subnível. Né? O que está aqui, ó, é a quantidade máxima de elétrons por subnível. Cada subnível desse aí comporta uma quantidade de orbital. O que é o orbital? O orbital é a região onde há a máxima probabilidade de se encontrar um determinado elétron. Seguindo aí os cálculos de função de onda na equação de Schrödinger, que é traduzida através da física quântica. Né? Basicamente, essas informações em relação ao número quântico secundário, também tenho valores para eles. Qual é o valor que eu posso atribuir
ao subnível S, né? 0 ao P é 1, o D vale 2 e o F vale 3. São esses os valores. O número quântico magnético. Eu já falei do número quântico principal, do número quântico secundário. Falta magnético e spin. São 4 números quânticos que definem um elétron. O número quântico magnético, né, ele vai aí traduzir as propriedades eletromagnéticas de algumas substâncias, de alguns elementos. Essas características eletromagnéticas são traduzidas através desse número quântico, o número quântico magnético. Toda carga elétrica em movimento, ele vai gerar um campo eletromagnético, né? As propriedades eletromagnéticas, paramagnética, diamagnética, são visualizadas através do número quântico magnético e o spin, que é um outro número quântico. Então, ó, eu coloquei esse quadrado aqui representando um orbital. Cada orbital ele vai ser atribuído um valor para o seu número quântico magnético. Aqui é o subnível S. O subnível S só tem um orbital, né? Ele só tem um orbital, só comporta 2 elétrons, o subnível S, e o número quântico magnético atribuído a ele é o 0. O número quântico magnético é o 0. O outro subnível, esse aqui é o subnível P. O subnível P tem 3 orbitais. Os orbitais eu deixei caracterizado pelos quadradinhos, né? Quais os valores atribuídos? O meio, que tiver no meio, pessoal, sempre você coloca aí 0. Né? O 0 é quando você viu aí no meio, aí, o número quântico magnético que tiver aí é 0. Aí eu tenho números negativos e os inteiros positivos. Né? O menos 1 mais 1 são os outros números quânticos magnéticos. Que orbital é esse aí? Tem quantos quadradinhos? Né? Que subnível é? Tem quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 quadradinhos. Corresponde ao subnível D. O subnível D tem 5 orbitais. Né? Subnível S, 1 orbital. O subnível P, 3 orbitais. Subnível D, 5 orbitais. Os valores dos números quânticos. Você coloca o orbitalzinho do meio, atribui 0, sempre assim. Aí, à sua direita, você vai visualizar os positivos e à sua esquerda, você vai visualizar os inteiros negativos. Que subnível é esse aí? Rapaz, tem quantos quadradinhos? Tem 7, tem 7 quadradinhos. É o subnível F. S, P, D e F são 4 subníveis. S, P, D e F. O 0 é o do meio. À direita os positivos, à esquerda os números negativos. Né? Aqui é menos 3. Tem um errozinho aqui. Ó, né? É 0, menos 1, menos 2 e menos 3. 0, mais 1, mais 2 e mais 3. Então, esses são os números quânticos e os seus valores. O número quântico spin. Número quântico spin. Né? O número quântico spin, ele vai me dar a ideia de rotação. Né? A rotação é bem mais complexo que isso. É lógico que a gente vai estar simplificando de uma forma, numa linguagem mais simples. Ele vai me dizer algo em relação à rotação do elétron. Né? Então, o quadradozinho representa um orbital. Né? Essa flecha vai representar um elétron. Viu? Representa um elétron. Quando tiver a flecha para cima, eu tenho um sentido anti-horário. Representa, né, por convenção, um elétron com spin positivo. Né? Ele chama aí a letra grega alfa. Tá para cima? Beleza. Sentido é anti-horário. Ele vai ter a rotação
no sentido anti-horário. A rotação desse elétron no sentido anti-horário. E o valor dele corresponde a mais 1/2. Professor, eu vi em um outro livro de um autor onde a seta para cima, né, o primeiro spin, ele corresponde a menos 1/2. Essa variação de alguns autores, eu tenho no ensino médio, que alguns livros, né, muito pouco. Hoje, muitos livros retiraram do ensino médio, retiraram essa parte dos números quânticos, que é uma explicação que é essencial para todo o aluno que está estudando os modelos atômicos, né? Infelizmente, alguns livros retiraram, porém, os que mantêm, às vezes mantêm esses valores, coloca o primeiro spin com o valor negativo. Nos livros, né, do Atkins, que é um livro superior, ele trabalha dessa forma com o spin positivo, né? Seta para cima, o primeiro spin, ele é mais 1/2. O sentido da rotação que ele vai fazer é o sentido anti-horário. Com a seta para baixo, o elétron vai estar girando no sentido horário e representa aí, né, eu coloquei, né, por convenção, um elétron com spin negativo, beta. O valor dele, menos 1/2. Toda vez que falar no valor do spin, é menos 1/2. O valor do spin vai ser sempre menos 1/2. De acordo com a rotação dele, se ele estiver rotacionando no sentido anti-horário, é mais 1/2. No sentido anti-horário, mais 1/2. No sentido horário, menos 1/2. A gente tem essa visualização dos valores, menos 1/2 e mais 1/2, de acordo com a rotação. O primeiro elétron, mais 1/2. O segundo elétron, menos 1/2. Né? De acordo com o Atkins. Um orbital comporta no máximo 2 elétrons com spins opostos. Para que se tenha um campo eletromagnético fazendo com que esses elétrons permaneçam no mesmo orbital. É uma coisa que não foi explicada lá no modelo de Bohr, né? Eu tenho duas partículas carregadas com a mesma carga elétrica, a tendência é ocorrer a repulsão, né? Eu vou ter uma repulsa entre essas cargas. Eu tenho duas cargas negativas, estão lá morando lá na mesma região, lá no orbital. Se elas tiverem a mesma carga elétrica, a ideia é que elas venham a se repelir. E por que não ocorre essa repulsão? Por quê? Porque eu tenho aqui, né, spins, né, girando em sentidos opostos. Como o elétron está girando em sentido oposto, cada um gira para um sentido diferente, vai gerar um campo magnético. Né? Eu vou ter aí um campo magnético. Cada setazinha dessa daqui está representando um elétron. Para cima, ele está girando no sentido anti-horário, para baixo no sentido horário. Eu tenho uma rotação, né, entre esses elétrons. Um elétron em movimento vai gerar um campo magnético, norte e sul. Tá aqui, esse campo magnético, norte e sul. O outro também está gerando norte e sul. Aqui está gerando norte e sul. Esse norte e sul aqui, gerado pelo campo magnético, vai ter uma forçazinha de atração que vai superar a força de repulsão. Então é por isso que os elétrons eles permanecem no mesmo orbital. A justificativa seria a rotação, que faz com que esse campo magnético, a força dele seja maior que a força de repulsão, permanecendo assim os elétrons no mesmo orbitais e estarão estáveis. Só posso ter dois elétrons no mesmo orbital se os dois estiverem com spins opostos.
A regra de Hunt. Cada orbital do subnível que está sendo preenchido recebe inicialmente apenas um elétron. Somente depois do último orbital desse subnível recebe o seu primeiro elétron. Começa o preenchimento de cada orbital com o seu segundo elétron, que terá o spin contrário ao primeiro elétron. Regra de... Né? Essa regra ela é interessante porque quando o professor coloca esse conceito enorme aí ao final chega lá e diz assim, entenderam? O menino automaticamente diz, não entendi foi nada, professor. Regra de... Não deu não, essa regra não deu não. Então, esse conteúdo, essa regra, ela foi simplificada de forma que todos possam entender. Né? Ficou conhecida no ensino médio como regra um de cada vez. Né? Era um de, né? Regra de Hunt. Ficou um de cada vez. Esse um de cada vez é em relação ao elétron. O elétron é preenchido um de cada vez no orbital. Essa regra passou a ser uma regra conhecida como a regra de um de cada vez. Né? Esse 1D, né? Um de cada vez. Professor, como é que é? Simplificando tudo que está aqui nesse texto, pessoal. É um de cada vez, um elétron de cada vez sendo preenchido nos orbitais. Vamos visualizar. No exemplo, eu tenho um 3D7. Né? A última configuração eletrônica é a 3D7. Né? 3D7. Eu vou ter quantos quadradozinhos? O subnível D tem 5 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5. Cada quadrado representa um orbital. Cada quadradozinho aqui representa um orbital. Eu tenho 5 orbitais. Eu vou colocar 7 elétrons. Né? Eu vou colocar 7 elétrons aqui nesses orbitais. Para me preencher, fazer o preenchimento desses orbitais, colocando os elétrons, eu vou colocar um de cada vez, um elétron de cada vez nos orbitais. Vamos lá. Coloquei o primeiro elétron. E aí depois eu coloco qual? Coloco outro elétron no próximo orbital. Depois, outro elétron no próximo orbital. Outro elétron, depois outro elétron. Coloquei quantos elétrons aí? 5. Coloquei 5 elétrons. 5. Eu preciso colocar 7. É um de cada vez, um em cada orbital. Beleza. Ainda tem elétron, começa preenchendo no próximo orbital. Agora como? Com spin contrário, com a cabeçazinha para baixo. Um de cada vez. Eu preciso colocar ainda mais 2. Eu tinha 5, 6. Preciso colocar mais um. 7. É a regra de um de cada vez. Acompanharam a sequência lógica? Né? Primeiro, né, elétron no primeiro orbital, seguindo aí da sua esquerda para a direita, um de cada vez. Finalizou, coloquei os 5 primeiros nos 5 orbitais. Aí volta de novo até que se finalize. Se tivesse 8 elétrons aí, né, no lugar de 7, colocaria mais um aqui com a flechazinha virada para baixo. Um de cada vez. O número quântico magnético, as flechas indicam o spin do elétron, né, os valores mais meio e menos meio. A distribuição eletrônica. Finalizando a nossa aula, finalizando aqui, vamos ver a distribuição eletrônica, seguindo passo a passo conforme o diagrama. Né? Para entender a proposta de Pauling, é preciso primeiro lembrar o conceito de camadas eletrônicas e o princípio que rege a distribuição dos elétrons em um átomo. Nas 7 camadas identificadas pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. Eu vou repetir aqui, né? Teve uma falhazinha que quase corta
as últimas palavras. Para entender a proposta de Pauling, é preciso primeiro lembrar o conceito de camadas eletrônicas. O princípio que rege a distribuição dos elétrons em torno do átomo em 7 camadas, identificadas pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. Vamos distribuir os elétrons ao redor dos átomos, seguindo aí os níveis de energia, que são as camadas, os subníveis de energia, né, as letras S, P, D e F, e os números quânticos magnéticos e spin. Vamos visualizar tudo isso aqui agora. Né? Primeiro, por camada. Na camada K eu tenho no máximo 8, na camada L 2, na M 18, na N 32, na O. Isso aqui é para os elementos que eu tenho até hoje. Né? Na camada O, eu tenho 32 para os elementos que eu tenho hoje. Né? Fazendo o cálculozinho pela forma, né, eu vou ter muito mais. Vai dar uma média aí de 50. Vai ter muito mais. Aí P e Q. 18 e 8. É a quantidade máxima de elétron por camada. A distribuição eletrônica seguindo o diagrama de Linus-Pauling, na verdade, é uma obediência à regra de Mendelung. Essa regra de Mendelung foi o que fez com que a gente organizasse o diagrama que é conhecido hoje na distribuição como diagrama de Linus-Pauling. Essa regra de Mendelung soma o número quântico principal mais o seu valor do número quântico principal com o seu valor do secundário. E aí você vai colocando em ordem crescente. Essa ordem crescente, né, é seguindo a regra de Mendelung. E aí a gente tem o famoso diagrama de Linus-Pauling, que obedece a essa regra. Né? Ele foi criado e organizado com a ideia de melhorar didaticamente o ensino, que foi baseado nessa regra de Mendelung. Então, como é que eu vou seguir o diagrama de Linus-Pauling? Primeiro, eu vou escrever o diagrama, né? São 7 camadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 camadas. Sai colocando 1S, 1S, 2S, 3S, 4S, até o 7. Aí na segunda linha, vem para o P. Aí vai do 2P, 3P até o 7P. Aí na terceira linha, 3D, até o CD, 4F e 5F. Né? São 7 linhas, correspondendo às 7 camadas. Montou esse diagrama aqui, agora eu vou visualizar a ordem, a sequência dessa distribuição dos elétrons. Né? Na diagonal, primeiro é 1s, 2, né? 2 é o máximo de elétrons no subnível S. Depois eu venho o 2s, aí depois 2p, 3s, depois 3p, 4s, aí 3d, 4p e 5s, 4d, 5p, 6s, aí inicia de novo. Aí vem para cá, 4f, 5d, 6s, 7s. Sempre seguindo a diagonal. Primeiro aqui, ó, 1s, depois do 1s, 2s, depois 2p, 3s, depois 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7f. Depois, por último, volta para cá de novo. 5f, 6d,
e o 7P. Sempre seguindo esse diagrama. Você segue o diagrama, você faz a distribuição de qualquer um dos elementos aí na tabela periódica. Basicamente, esse diagrama, essa sequência, ela está organizada com base na regra de Mendelung. Mais à frente a gente vai ver alguns exemplos que não segue a regra de uma forma ao pé da letra, porém vai ser muito útil em relação à distribuição dos elétrons por subnível. Finalizei. A configuração eletrônica do cálcio. Qual a configuração eletrônica do cálcio? Obedecendo a sequência mostrada através do diagrama. Primeiro, montei aqui meu diagrama. Escrevi o diagrama. Eu vou utilizar a sequência onde a soma de todos os elétrons ela vai ter que corresponder ao número atômico, que é 20. Então, a soma de todos os elétrons pegando a sequência tem que ser igual a 20. Primeiro, 1s2. Olha aqui, quantidade de elétron, tem um 2. A distribuição, 1s2. Eu preciso chegar até 20 elétrons, eu só tenho 2. Depois, eu venho na sequência. Depois do 1s2, eu tenho 2s2. Tem quantos elétrons aqui? Tem 4 elétrons. Você vai somando os elétrons. Os elétrons eles estão representados aqui em cima. Depois do 2s2, eu tenho 2p6 e o 3s2. 2p6 e depois o 3s2. Eu tenho quantos elétrons, pessoal? 2 mais 2, 4. 4 mais 6, 10. Mais 2, 12. 12, eu preciso chegar a 20. Quando eu tenho um elemento neutro, o número atômico corresponde ao número de elétrons. Então, eu vou continuar 3p e o 4s. 3p6, 4s2. Somando aqui todos os elétrons, eu vou ter 20. A soma de todos os elétrons correspondendo a essa distribuição, eu vou ter 20. 2, 4, 10, 10, 12, 12 com 6, 18, 18 e 2, 20 elétrons. A soma de todos os elétrons é igual a 20. Tenho 20 elétrons, a distribuição eletrônica para o cálcio, ela corresponde ao que eu escrevi aqui. Realize a configuração. Qual a configuração eletrônica do cálcio? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 4s2.